Fala aí, galera do Força Máxima, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Lúcio Lobato de Química e hoje eu vou conversar com a terceira série sobre o capítulo 20 de Química 1, beleza? Galera, esse capítulo vai ser o capítulo que vai começar a falar sobre as funções inorgânicas, começando pela primeira, que são os ácidos. Então, antes da gente começar, quero só apresentar para vocês alguns conceitos básicos, beleza? O que são funções inorgânicas? Funções inorgânicas nada mais são do que maneiras que a gente tem de classificar moléculas inorgânicas com propriedades semelhantes em grupos. Então, a gente pegou as diversas moléculas inorgânicas que a gente conhece, viu que algumas apresentavam propriedades em comum e separou essas moléculas com propriedades em comum em grupos. Esses grupos são chamados de funções inorgânicas. E essas funções inorgânicas são basicamente quatro: ácido, base, sal e óxidos, ok? A gente viu na aula passada que existem diferentes teorias de ácido e base, diversas maneiras de diferenciar o que são ácidos do que são bases. Esses capítulos daqui para frente, eles vão estar tratando da teoria de arrênios, que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada a gente viu arrênios, Bronsted-Lowry e Lewis. Então esses capítulos daqui para frente vão se aprofundar na parte de arrênios, ok? Então, sem mais delongas, bora lá para o nosso módulo, ok? Primeiro, que eu estava falando para vocês aqui, nossos conceitos iniciais já foram falados. Outros conceitos iniciais importantes. Primeiro é o conceito de ionização. O que é ionização? Na verdade, o que é ionização e dissociação? São conceitos bem parecidos que a galera costuma confundir bastante. A ionização é nada mais do que o processo de formação de íons. Você pega substâncias moleculares, ou seja, substâncias que fazem ligações covalentes, colocam na água e aí essas substâncias vão formar íons. Por exemplo, o HCl. O HCl é uma substância molecular. A ligação entre o H e o Cl é uma ligação covalente. Quando eu coloco esse composto em água, essa molécula em água, a água separa essa molécula em H+ e Cl-. Então, repara que antes a gente tinha um composto covalente, não existiam íons. Quando eu coloquei na água, houve a formação de íons. Então, esse é o processo de ionização. Já o processo de dissociação é o seguinte: eu tenho uma substância que já é iônica, já existem íons na estrutura dela. Quando eu coloco ela na presença de água, a água separa esses íons. Então, antes a água formava, agora a água está só separando. Essa é a diferença de ionização para dissociação. Na ionização se formam íons, na dissociação os íons são separados. Por exemplo, o NaCl, quando eu coloco ele em água, a água separa o NaCl em Na+ e Cl-, sendo que esses íons já existiam aqui no NaCl, beleza? Outra coisa que a gente vai falar é sobre a condutividade elétrica de soluções aquosas. A água pura, ela não conduz ou conduz muito pouca corrente elétrica. Se você colocar lá, montar um sistema que nem está aqui, ó, eu coloquei uma pilha ligada numa lâmpada que está imersa em solução, imersa em água pura. A lâmpada não vai acender. Da mesma forma, se eu colocar uma substância molecular, que nem a sacarose, que é o açúcar comum, a lâmpada também não vai acender. Por quê? Porque a sacarose não tem nenhuma propriedade que faça com que ela, em solução aquosa, passe a conduzir eletricidade. Diferentemente das substâncias que sofrem ionização ou dissociação. Ou seja, diferentemente de eletrólitos. Substâncias que sofrem ionização ou dissociação são chamadas de eletrólitos. Então, quando eu coloco um eletrólito, que nem aqui o HCl, na presença de água, esse HCl forma íons. E esses íons fazem com que a água se torne capaz de conduzir corrente elétrica. Então, aqui nesse nosso exemplo, a lâmpada passa a acender, ok? Então, quando a gente produz esse tipo de solução aqui, um eletrólito em água, a gente chama de solução eletrolítica, beleza? Que é uma solução que tem capacidade de conduzir corrente elétrica. Então, existem basicamente dois tipos de solução eletrolítica: as formadas por íons, diretamente, ou por substâncias moleculares, sendo que os íons sofrem dissociação e as substâncias moleculares sofrem ionização, beleza? Íons sofrem dissociação, substâncias iônicas sofrem dissociação, substâncias moleculares sofrem ionização. Ok? Continuando aqui, a gente vai ver, tem uma tabelinha nesse nosso capítulo sobre
condutividade elétrica na pressão ambiente. Então aqui, ó, uma substância iônica, quando pura, ela geralmente é sólida, ok? E não conduz eletricidade. Agora, se ela for muito aquecida e sofrer fusão, então ela se torna líquida e ela vai passar a conduzir eletricidade. Então, substância iônica pura, não sólida, no estado sólido, não conduz eletricidade, e pura, no estado líquido, conduz eletricidade. Agora, a substância iônica em solução aquosa, ela sofre dissociação e passa a conduzir eletricidade. Já a substância molecular, quando ela é pura, ela usualmente não conduz. Então, é comum que elas não conduzam. Agora, em solução aquosa, se ela não sofre ionização, então ela não conduz. Agora, se ela sofre ionização, ela vai conduzir eletricidade. Substâncias metálicas, quando puras, usualmente elas conduzem eletricidade. Então, aqui nessa tabelinha tem resumido tudo que é necessário para a gente saber se uma substância conduz ou não eletricidade, beleza? Seguindo aqui, uma outra parte desse capítulo vai tratar sobre os indicadores ácido-base. O que são indicadores ácido-base? São substâncias que, na presença de um ácido, se apresentam de uma forma e, na presença de base, se apresentam de outra forma. Quando estão em meio neutro, elas também podem se apresentar de uma forma diferente. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um indicador chamado fenolftaleína. Quando a fenolftalina está na presença de ácidos, ela se torna incolor. Na presença de bases, ela é sólida. Em meio neutro, ou seja, nem ácido nem básico, ela é incolor. Já o alaranjado de metila, na presença de ácidos, ele é vermelho. Na presença de base, ele é amarelo. Na presença de meio neutro, ele é laranja. Papel de tornassol, na presença de ácidos, é rosa. Na presença de base, é azul. Em meio neutro, ele não apresenta nenhuma cor característica. O azul de bromotilmol, no meio ácido, ele é amarelo. No meio básico, ele é azul. No meio neutro, ele é verde. Já a água de repolho roxo, que é um indicador caseiro muito fácil de fazer, no meio ácido, ela é vermelha. No meio básico, ela é verde. No meio neutro, ela é roxa. Ok? Esses são os indicadores. Aqui tem uma foto deles. Ó. Essa aqui é a fenolftaleína. O repolho roxo também é um tipo de indicador. E aqui a gente tem o alaranjado de metila. Beleza? Passando agora para o assunto principal do nosso módulo, que são os ácidos diarrênios. Lembra lá do conceito de ácido e base diarrênios? Um ácido diarrênios, um ácido pra-arrênios, é qualquer substância que na presença de água liberava como único cátion o H+, né? Era isso, um ácido diarrênios na presença de água liberava como único cátion o H+. Aqui a gente tem uma equação genérica, ó, de um ácido. A gente tem aqui um ácido, que é representado aqui por HA. Na presença de água, eu separo o ácido em H e no resto. O H forma H+, e o resto fica com carga negativa, beleza? Por exemplo, olha aqui o HCl. O HCl, na presença de água, eu vou separar aqui, ó, eu vou separar o H do Cl. Então aqui, ó, deixa eu separar aqui direitinho. Eu separei o H do Cl. Então eu formei H+. Como eu tenho um H+, uma carga positiva, eu vou ter um Cl com uma carga negativa, que é o Cl-. Uma outra forma de a gente representar isso é o HCl mais a água. E aí, esse hidrogênio do HCl se junta com a água e forma o hidrônio, que é o H3O+, mais o Cl-, beleza? Um outro exemplo é o H2SO4. O H2SO4, na presença de água, acontece o seguinte, eu separo o H do resto. Eu não tenho dois Hs aqui, né? H2SO4, então eu vou ter a formação de 2H+. Tem aqui a formação de 2H+, ok? Agora, o restante, que é o SO4, ele também sobra, ele também fica aqui nos produtos. Entretanto, como eu tenho 2H+, eu tenho duas cargas positivas. Para ficar tudo neutro, eu tenho que ter duas cargas negativas. Então, eu tenho SO4 2-. Uma outra possibilidade é o H2SO4 mais 2H2O, onde cada H se junta com uma molécula de água, formando 2H3O+, mais um SO4 2-. Ok? Isso aqui é o que a gente chama do processo de ionização de um ácido, né?
A gente tem aqui um ácido, que é um composto molecular, geralmente, e quando eu coloco em solução aquosa, eles vão conduzir eletricidade e vão sofrer o processo de ionização, onde eu vou formar um cátion, H+, né, e ânions, que dependem do tipo de ácido que você está lidando. Então, geralmente é isso. Ácidos em presença de água vão liberar H+, e mais alguma coisa que é um ânion, ok? Essa ionização aqui, para ácidos que têm mais de um hidrogênio, ela acontece em etapas diferentes. Então, olha aqui o que acontece de verdade. Eu tenho aqui o H2SO4. Primeira coisa que vai acontecer vai ser um desses Hs do H2 vai se desprender do H2SO4 e vai formar H+, mais HSO4-. Isso aqui é a primeira etapa da ionização. A segunda etapa da ionização é o seguinte: esse HSO4- aqui vai sofrer uma nova ionização, onde esse outro H dele vai formar aqui mais um H+, e vai sobrar o SO4, agora 2-. E essa é a segunda etapa da ionização. Quando eu junto as duas etapas, eu tenho a etapa global, que é a ionização global, que é essa daqui, que foi a mesma que a gente viu aqui em cima, tá vendo? H2SO4 formando 2H+, mais SO4, 2-. Ok? Seguindo aqui no nosso capítulo, a gente vai aprender, agora que a gente sabe identificar um ácido, que é uma substância que na presença de água libera H+, geralmente ácido, a forma do ácido sempre vai começar com H, ok? Exceto H2O. Sempre que você vê uma substância cuja fórmula começa com H, você desconfia que é um ácido. Vamos aprender agora a classificar os ácidos. Existem diversas classificações dos ácidos. A primeira delas é quanto à presença ou ausência de oxigênio. Os ácidos que não apresentam oxigênio em sua fórmula são os chamados hidrácidos. Quando você vê o nome hidrácido, você vai achar, hidrácido é um ácido que apresenta hidrogênio. Entretanto, galera, lembra que todo ácido vai ter que apresentar hidrogênio, porque para ser ácido precisa liberar H+. Então, os hidrácidos, na verdade, são aqueles ácidos que não apresentam oxigênio na fórmula. Por exemplo, o HCl, o HF, HBr, HCN, etc. Todos esses ácidos aqui, o que eles têm em comum, além de serem ácidos, de começarem com H na fórmula, é que eles não têm o oxigênio na fórmula, beleza? Além disso, existem também os oxiácidos, que são aqueles ácidos que apresentam oxigênio na fórmula. Por exemplo, HNO3, tá vendo que ele tem o O? Então, como eu tenho o oxigênio, eu tenho um oxiácido. Segundo aqui, eu tenho o H2SO4. Aqui, tá vendo que eu tenho o O4? Tenho oxigênio, então é oxiácido. H3PO4, eu tenho de novo o oxigênio ali, O4. Então, também é um oxiácido, ok? A próxima é quanto ao número de hidrogênio ionizável. O que é um hidrogênio ionizável na estrutura de um ácido? O hidrogênio ionizável, ele é geralmente um hidrogênio que está ligado a um oxigênio na estrutura do ácido. Praticamente para todos os ácidos que a gente vai ter, é basicamente todos os hidrogênios do ácido sendo ionizáveis. Existem apenas algumas exceções que a gente vai ver aqui na frente, beleza? Que a gente vai ver aqui na frente. Então, olha só, monoácidos. Monoácidos são aqueles ácidos que apresentam um hidrogênio ionizável, ou seja, é aquele hidrogênio que é liberado em solução aquosa, que na estrutura da molécula está ligado a um oxigênio, ou então a um outro elemento que permita que ele saia. Então, por exemplo, aqui, ó, HCl, né, é um hidrácido, então não tem oxigênio. Então, basicamente, todos os hidrogênios desse hidrácido vão ser ionizáveis. HNO3 é um oxiácido. Se você conseguir olhar a estrutura do HNO3, esse H aqui, da fórmula do HNO3, vai estar ligado ao oxigênio. Então, ele é um monoácido. Porque quando você coloca o HNO3 em água, ele libera só um H+. HCN. HCN é um hidrácido, não tem oxigênio. Então, esse hidrogênio aqui do HCN, ele é um hidrogênio ionizável. Como só tem um monoácido. Um outro exemplo aqui, ó, H3PO2. Repara que eu tenho 3 hidrogênios, mas eu não tenho, mas ele é um monoácido, aqui com monoácido. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó, na fórmula do H3PO2. É esse cara aqui, ó, H3PO2. Esse cara aqui é o H3PO2. Repara que na estrutura dele, só esse hidrogênio está ligado a um oxigênio. Então, é só esse hidrogênio que é liberado em solução aquosa. Como só esse hidrogênio que é liberado em solução aquosa,
o H3PO2 é um monoácido, ok? Porque ele libera só um hidrogênio em solução aquosa, apesar de ter 3 hidrogênios. Repara que os outros dois estão ligados aqui, ó, no fósforo. Beleza? Seguindo, o próximo são os diácidos, que são aqueles ácidos que têm 2 hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, H2CO3, H2SO4, H2S e H3PO4. Repara que para a maioria deles, aqui, ó, todos os ácidos aqui, a maioria, tem apenas 2 hidrogênios e todos eles são ionizáveis. A única exceção é o H3PO4, que, se você olhar a estrutura dele aqui, ó, H3PO4, se você conseguir olhar a estrutura dele, você vai ver o seguinte, aqui, ó, H3PO4. Quando você olha a estrutura do H3PO4, você tem aqui, na verdade, do H3PO3, desculpa. Quando você olha aqui a estrutura do H3PO3, você tem essa daqui. Olha, H3PO3, 3 hidrogênios, 3 oxigênios e um fósforo. Na estrutura do H3PO3, só 2 hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Na estrutura do H3PO3, só 2 hidrogênios estão ligados ao oxigênio. O terceiro hidrogênio está ligado aqui ao fósforo. Então, esse cara aqui, ele não é um hidrogênio ionizável. Beleza? Só apresenta 2 hidrogênios ionizáveis. Então, H3PO3 é um diácido. Já os triácidos são aqueles ácidos que apresentam 3 hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, H3BO3. Outro exemplo, H3PO4. Ok? H3BO3 e H3PO4. Todos os hidrogênios aqui, nessas duas estruturas, estão ligados a oxigênios. Então, os 3 hidrogênios nesses casos aqui são hidrogênios ionizáveis, ok? Então, monoácidos, só 1 hidrogênio ionizáveis. Diácidos, 2 hidrogênios ionizáveis. Triácidos, 3 hidrogênios ionizáveis. Seguindo, a gente tem aqui, ó, a classificação dos ácidos quanto ao grau de ionização. O que é o grau de ionização? É a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas dissolvidas. Por quê? Se você coloca 100 moléculas de um ácido na água, por exemplo, dependendo do ácido, não vão ser as 100 moléculas que vão sofrer ionização. Às vezes, algumas moléculas permanecem não ionizadas. Então, o grau de ionização vai ser a grandeza que vai relacionar o número de moléculas que você colocou no total com o número de moléculas que sofreu ionização. E a gente classifica os ácidos quanto ao grau de ionização de 3 maneiras. Ácidos fortes, ácidos moderados e ácido fraco. Ácidos fortes são aqueles ácidos cujo grau de ionização é maior ou igual a 50%. Então, pelo menos metade das moléculas sofreu ionização. Se eu coloquei 100 moléculas, 50 vão ter sofrido ionização. Já os ácidos moderados são aqueles ácidos que têm o alfa, o grau de ionização, que é representado pela letra alfa, entre 5% e 50%. Tem que ser maior do que 5 e menor do que 50. Beleza? Então, se eu coloquei 100 moléculas, de 6 a 49 vão estar ionizadas, entre 5 e 50. Já os ácidos fracos são aqueles ácidos que apresentam grau de ionização menor ou igual a 5%. Você coloca 100 moléculas de ácido, 5 ou menos vão sofrer ionização. Olha aqui alguns exemplos de ácidos que são classificados dessa maneira. Aqui. Ácidos fortes tem o ácido clorídrico, que tem um alfa de 92%, o ácido nítrico tem um alfa de 92%, o ácido sulfúrico tem um alfa de 101%, né, HCl, HNO3 e H2SO4, respectivamente. Ácidos moderados, H2SO3 tem um alfa de 30%, ácido fosfórico, H3PO4, que tem um alfa de 27%, ácido fluorídrico, HF, que tem um alfa de 8,5%, quanto que os ácidos fracos, olha só, o ácido sulfídrico, H2S, tem um alfa de 0,076%. Então é bem pequeno, tá vendo? Eles são classificados como ácidos fracos, estão menores aqui que 5%. O ácido bórico, 0,075% aqui, H3BO3, então também é bem fraco. O ácido cianídrico, HCN, tem um alfa de 0,008%, então é bem fraco. O grau de ionização está diretamente relacionado também à condutividade elétrica. Quanto maior for o grau de ionização, maior é a condutividade, porque maior o grau de ionização, maior o número de partículas ionizadas, né? Maior o número de íons na solução. Se eu tenho mais íons na solução, minha condutividade elétrica ela é maior. Ok? Beleza.
Uma outra maneira de classificar os ácidos quanto à força é fazendo usando algumas regrinhas que são empíricas, ok? Primeiro, eu preciso identificar se são hidrácidos ou se são oxiácidos, beleza? Se forem hidrácidos, eu vou decorar. Os ácidos fortes, os hidrácidos fortes, são o HCl, o HBr e o HI. Então, hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. Os hidrácidos moderados, na verdade, são só tem um, que é o HF. E os hidrácidos fracos são o resto, os demais. Então, tem que decorar. Hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. Hidrácidos moderados, HF. Hidrácidos fracos, H2S, HCN, que nem está aqui, e os demais. Geralmente são todos os outros, ok? Se não for HCl, HBr, HI nem HF, é fraco, necessariamente. Já para os oxiácidos, tem que fazer uma pequena continha, que é essa daqui. O número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. O número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se essa conta der 0, meu ácido é fraco. Se for 1, é moderado. Se for 2, é forte. Se for 3, é muito forte. Por exemplo, H3BO3. A gente sabe que H3BO3 é um ácido, né? Um ácido que libera 3H+, em solução aquosa. Então, tem 3 hidrogênios ionizáveis. Vou fazer o seguinte, 3 oxigênios aqui, 3 oxigênios, menos 3 hidrogênios, desculpa, vai dar 0. Então, é fraco. Aqui, no caso do H2SO4, eu vou fazer o seguinte, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. Vai dar 2, então é um ácido forte. No caso do H3PO4, vou fazer 4 menos 3 vai dar 1. Então é moderado. No caso do HClO4, 4 menos 1 vai dar 3. Então é um ácido muito forte, ok? Só lembrar dessas regrinhas. Para os hidrácidos, tem que decorar quem é quem. Para os oxiácidos, fazer o número de O menos o número de H ionizável. E aí, decorar essa relação aqui. 0 fraco, 1 moderado, 2 forte e 3 muito forte. Por fim, nossa última classificação é quanto à volatilidade. Existem basicamente duas classificações, fixos e voláteis. Volatilidade é a capacidade de uma substância de passar para o estado gasoso. Se uma substância passa facilmente para o estado gasoso, eu falo que ela é volátil. Se ela tem um pouco mais de dificuldade de passar para o estado gasoso, ela é não volátil, ela é fixa. Os ácidos fixos, ou seja, aqueles que não passam facilmente para o estado gasoso, são esses aqui, ó, H2SO4 e H3PO4. Já os ácidos voláteis são aqueles que passam facilmente para o estado gasoso, tem pontos de ebulição baixos, são todos os outros, HNO3, HCN, HCl, esse outro cara aqui, que também é um ácido, etc. Então, ácidos fixos, H2SO4 e H3PO4. Ácidos voláteis, HNO3, HCN, HCl, e esse outro carinha aqui, que é o ácido acético. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, aulinha de introdução aos ácidos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir nossa aula ao vivo, onde vão ser resolvidas questões do módulo e vão ser tiradas suas dúvidas, beleza? Desejo a vocês um forte abraço, fiquem em casa e se cuidem. Valeu? Tchau, tchau!